Vamos falar das trevas e da luz, né? É notável a forma em que o mundo é dividido na espiritualidade, porque é identificável claramente que quem é da luz e quem é das trevas. Os que estão na luz sempre andam na dependência de Deus, entregam a vida para ser direcionada pelo Espírito Santo e obedece ao que Deus determina na sua palavra revelada. Eles são os justos, os fiéis, os honestos, né? Agora, os que andam na escuridão, eles andam sempre na contramão da vontade de Deus, gostam de tudo ao contrário, né? Luta por suas vãs filosofias e não são completamente bons. Não andam na dependência de Deus e nem seguem as suas regras, as regras divinas, né? Lutam para que sejam cada vez mais livres, né? Mas livres de forma que são extremamente livres, andam sem qualquer dependência e seguimento de regras divinas. Eu não ousaria dizer que eles estão errados, jamais, porque o próprio Deus, ele ensina o caminho, mas ele dá livre-arbítrio para escolher. Ele esclarece em sua palavra revelada, né, que só há dois caminhos, que um leva à salvação da alma e o outro leva à perdição da alma, porque a vida, ela não termina aqui, né? Aqui a vida é passageira e justamente para a gente escolher o caminho que quer seguir, né? E a outra vida, a vida após essa, é que é a vida eterna. Sem Deus, ela não é nada boa. Mas você tem o seu direito de escolher o futuro da sua alma. Só que os que escolhem as trevas, além de pensar contrário aos que estão na luz, ainda os perseguem, afligindo-os com tentativa de destruí-los. Por isso que Deus adverte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, nada. Ou o que tem comunhão pode ter a luz com trevas, que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Aqueles que outrora eram trevas, mas agora são luz, no Senhor vivam como filhos da luz. Ele dá a oportunidade de arrependimento. Está em Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas, que são hostes espirituais da maldade, né? E esses afligem o povo de Deus, né? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou a luz ilumina a escuridão das trevas, ou a luz se apaga e se torna escuridão. Se os olhos forem maus, todo o corpo será em trevas, porquanto se a luz que estava dentro de você apagar, serão trevas, e trevas serão. E serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes, e lá onde viverão os que não obedecem a Deus, né? É assim que Deus determina. Os olhos são a candeia do corpo. Se forem bons igualmente o seu corpo, que estará cheio de luz. Está em Lucas capítulo 11, versículo 34.
coração bom é morada do Espírito Santo, e assim o corpo é purificado e santo. Mas se foram maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. E as trevas os derrotam, né? Está em João capítulo 8, versículo 12, Deus lhe disse, né? Disse-lhe também Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. A luz é Deus. Andem enquanto os tem a luz, para que as trevas não os surpreendam. Então andem na luz, que é Deus, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Está escrito em João capítulo 12, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça, né? E que não permaneça nas trevas, né? Está em Atos capítulo 26, versículo 8. Vim para abrir-lhes os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder do inimigo para te trazer para mim, a fim de receber perdão dos pecados e seja herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus não quer o pecado na sua presença. Deus, Ele quer que o pecador escolha um novo caminho para receber o reino que Ele nos prometeu. As trevas significam a ausência do conhecimento, né, de Deus e a obediência a Ele através da palavra. A expressão de estupidez que leva ao mau caminho, contrário à vontade de Deus, é a desobediência. E andar na luz é alinhar a vida de acordo com a palavra de Deus e ter comunhão com Ele, né? Ele quer que você o adore, que nós o adoremos em espírito e em verdade e que adoremos somente a Ele. Ele não quer que façamos imagens, né? Está em Êxodo 20, né? E alguns leem, né? Mas outros não, então deveria ler para poder conhecer, né? Ele pede que você honre seu pai e sua mãe, quer que não matem, né? Que não roubem, que não adulterem, né? Não invejem, que ame as pessoas como ele te ama, né? Amar as pessoas como ama a si mesmo, né? E a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta ela é a palavra viva e eficaz que nos fala, né, em todas as situações e ela responde. Ore pedindo ao Espírito Santo para dar sabedoria, para entender a palavra, né? Porque ela é espiritual, ela não tem nada a ver com o estudo, a sabedoria daqui da terra. Ela é um livro espiritual, a sabedoria vem de Deus, um dom do Espírito Santo, né? Há pessoas graduadas que não sabem, não conhecem, não entendem a Bíblia. E há analfabetos que leem a Bíblia porque ela é a sabedoria divina, né? Só Deus para abrir a mente do ser humano para que entenda, né? E só os escolhidos entendem, porque são humildes de coração e pedem a Deus a sabedoria para entender a palavra e serem submissos a Ele. Ela é o mapa para chegar à terra prometida. Então, creia, ore, busque e leia. Peça a sabedoria do Espírito Santo, amém? Deus seja louvado.